Policial militar aposentado tira a própria vida depois de matar o porteiro do próprio prédio onde morava em Boa Viagem. Bebê de 9 meses é executado a tiros na ilha de Itamaracá. Veja também, um susto no Cabo de Santo Agostinho. Um paramotor acaba ficando preso em um coqueiro e por 1h30 o piloto ficou preso. Você vai ver também o caos da chuva da última sexta-feira no Grande Recife. Até agora, bairros estão sem luz na região metropolitana. Você vai ver também, Lula diz que em um discurso que o holocausto dos judeus pode ser comparado com a guerra no Oriente protagonizada por Israel contra o Hamas. Isso fez com que Benjamin Netanyahu convocasse de volta o embaixador israelense do Brasil. A morte de Alexei Navalny choca o planeta e põe em dúvida a atuação do governo de Vladimir Putin no cenário internacional. Você vai ver também tiros no Rio de Janeiro. Policiais trocam tiros entre si. Você vai ver ainda os destaques do futebol. O Sport vence o Porto por 1-0 e já está classificado para a próxima fase. E ainda tem lugar onde está tendo carnaval, como o Camburão da Alegria em Olinda. O seu Domingo News começa a partir de agora. Olá, um ótimo domingo para você. A partir de hoje, o Ponto Direto inaugura um novo formato para o Domingo News. O seu jornal de domingo está de cara nova, mas mantendo sempre o compromisso da informação aos fins de semana. Aqui você sempre vai ter informação e agora também com análises principalmente do cenário político nacional e internacional. E a gente já começa o Domingo News de hoje, esse novo formato, a qual a gente agradece a você pelo carinho de ter a sua companhia, a sua audiência. A gente já começa falando sobre aquela que é a notícia principal dessa semana que passou, que foi a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin. Aos 47 anos, Navalny morreu dentro de um presídio mais ao norte da Rússia. A suspeita é de que ele teria sido morto por ordem do Kremlin. Alexei Navalny estava em uma colônia penal do Círculo Polar do Ártico, ao norte da Rússia, quando morreu. Segundo o serviço penitenciário russo, Navalny morreu vítima de um mal súbito após fazer uma caminhada e que os médicos tentaram reanimá-lo sem sucesso. Alexei Navalny era advogado por formação e militante político contra o governo de Vladimir Putin. Ele tinha 47 anos. A morte misteriosa de Navalny põe novamente suspeitas na participação de Moscou em tentar calar de vez o principal opositor de Putin. Em agosto de 2020, Navalny foi socorrido na Alemanha após quase morrer envenenado com uma substância nervosa colocada em sua cueca durante um voo na Sibéria. Na ocasião, Navalny ligou para um dos suspeitos de tentar envenená-lo, que revelou que foram agentes de segurança russos que colocaram a substância com a intenção de matá-lo. Ele e a comunidade internacional acusaram na época Putin de tentar assassinar o ativista com veneno na cueca. Moscou nega até hoje. Após se recuperar, Alexei Navalny voltava para a Rússia no ano seguinte, onde foi preso. Ele foi condenado 3 vezes por extremismo. Em dezembro do ano passado, Alexei Navalny ficou desaparecido por 3 semanas e foi encontrado no fim do mês. Em seus discursos referentes a Navalny, Putin nunca citou seu nome verbalmente. Navalny ficou conhecido a partir de 2011, quando começou a acusar Vladimir Putin e grandes empresários russos de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi processado e perseguido inúmeras vezes. Chegou a se candidatar à prefeitura de Moscou, sua cidade natal, mas perdeu para um candidato apoiado pelo Kremlin. Entretanto, ele recebeu quase 28% dos votos, um resultado classificado por apoiadores de Navalny como impressionante durante a falta de mídia e das repressões impostas pelo governo. Em 2018, foi barrado de disputar as eleições presidenciais.
Foi responsável por movimentar mais de 700 mil opositores contra Putin em vários protestos pela Rússia. Na vida pessoal, Navalny era casado e tinha 2 filhos. O governo russo disse que haverá uma investigação médica para definir a real causa da morte de Navalny. A mãe e a viúva do opositor querem que o corpo seja liberado o mais rápido possível. Na comunidade internacional, Putin é visto como o assassino de Navalny. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz se disse triste pela morte de Navalny. O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, disse que a morte misteriosa tem relação com o governo russo. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez o discurso mais duro. Disse que Vladimir Putin foi o assassino de Navalny. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ironizou e sugeriu Biden e o Ocidente em esperar o resultado da autópsia. Peskov ainda chamou Navalny de fantoche do Ocidente para tentar macular a soberania russa. Após a morte de Navalny, muitos manifestantes foram às ruas protestar contra a morte do opositor. Comovidos pela morte de Alexei Navalny, milhares de russos foram às ruas em diversas cidades. Foi a maior mobilização popular da Rússia desde setembro de 2022. Os russos protestaram pela morte de Navalny. A porta-voz do opositor de Vladimir Putin disse que Navalny foi assassinado, o que enfureceu os opositores contra o atual governo. A repressão acabou prendendo por extremismo 350 manifestantes em um único dia. Enquanto o mundo acompanha as tensões na Rússia agora com a morte de Alexei Navalny, já basta a guerra da Ucrânia, agora a Rússia tem mais uma nova crise. O mundo também acompanha um novo conflito, só que diplomático, porém tenso. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinou a volta do embaixador israelense do Brasil para Israel. Ele convocou de volta o embaixador israelense para Israel, para voltar a Israel. Só para você entender, esta manobra, esta ação é muito grave. Isso representa para a diplomacia uma ruptura ou uma retaliação a uma atitude cometida pelo Brasil. Que atitude foi essa? Hoje, em discurso, enquanto está viajando pela África, por sinal, o presidente Lula está neste momento em Addis Abeba, o presidente brasileiro comparou a guerra no Oriente entre Israel e Hamas com o holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. A gente vai mostrar agora a fala do presidente Lula para você poder entender a gravidade disso. Temos já no ponto já, né? Vamos mostrar. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando. A Federação Israelita no Brasil condenou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para você ter uma noção, esta semana o presidente da República, ele reconheceu que o que aconteceu no dia 7 de outubro, lá em Israel,
organizado pelo Hamas foi um ataque terrorista protagonizado pelo Hamas, onde mais de 1.500 israelenses foram mortos no ataque. Entretanto, o Brasil acabou perdendo a sua neutralidade tão famosa, tão conhecida historicamente, né? Primeiro na gestão de Jair Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro começou a optar por um único lado, lado da direita conservadora. E Lula não resgatou a neutralidade, manteve o Brasil como um país que tem posição, só que mudou de lado agora, né? Agora está no lado das ideias progressistas, das ideias da esquerda política. Entretanto, esta não foi somente a única polêmica envolvendo o presidente Lula e a guerra no Oriente. Essa semana, o presidente Lula também viaja lá na África. O presidente da República Brasileira, ele disse o seguinte, que vai aumentar o valor repassado para uma agência das Organizações das Nações Unidas, que foi apontada por Israel como por ter funcionários que auxiliaram o Hamas a cometer o ataque de 7 de outubro. Vários funcionários desta agência foram demitidos ou afastados. Entretanto, isso pegou muito mal, porque a comunidade internacional está proibindo, está condenando o repasse de verbas para esta agência, mesmo que a ONU já tenha tirado os funcionários de lá, já tenham tirado os funcionários, já tenham tirado ou afastado os funcionários desta agência na época que ocorreu o ataque. Entretanto, o Brasil vai na contramão, alegando que está em defesa do povo palestino que está sofrendo por conta dos bombardeios. Isso não significa uma neutralidade. Isso significa tomar um lado, tomar uma posição. E, consequentemente, esta posição pode trazer consequências graves para a economia brasileira. Afinal de contas, Israel é um dos principais importadores e exportadores do Brasil. Ou seja, é uma mão dupla que acontece aí. Lógico que os laços estavam mais próximos com Jair Bolsonaro por questões políticas, mas a questão é, o Brasil está tomando um lado e é preciso reavaliar o discurso do presidente da República antes que isso acabe queimando a imagem do Brasil lá fora, já que a gente é conhecido como um país neutro e a gente não toma lado, a não ser o lado da vida, o lado que é o lado humanitário, o lado humano. Só que aí o presidente brasileiro está fazendo comparações inadequadas, como esta que foi feita hoje, lamentavelmente. Mas o governo brasileiro foi procurado pelo Ponto Direto para comentar sobre essa reação, mas até agora não tivemos resposta. Lógico que, caso tenha algum retorno, a gente traz aqui para vocês no Domingo News. Enquanto isso, a Venezuela expulsou os diplomatas da ONU do país. Tudo porque as organizações das Nações Unidas condenaram a ação da Venezuela em barrar a opositora de Nicolás Maduro, Maria Corina Machado. A motivação da expulsão dos diplomatas da ONU da Venezuela foi o fato das Nações Unidas terem condenado a ação venezuelana em barrar a opositora de Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, de disputar as eleições presidenciais que estranhamente foram vencidas pelo ditador venezuelano. Isso descumpriu um acordo entre Venezuela e ONU, que garantia a realização de eleições livres, limpas e democráticas. Os Estados Unidos voltaram com as sanções à ditadura Maduro após Corina Machado ter sido barrada das eleições. E a ONU aprovou as sanções. Em represália, Maduro determinou a expulsão dos diplomatas das Nações Unidas em 3 dias. O ex-presidente uruguaio Pepe Mujica classificou Maduro como autoritário e ditador. La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado y eso y tiene un gobierno autoritario.
Nicolás Maduro Moros está no poder da Venezuela desde 2013, quando Hugo Chávez morreu. Desde então, o governo transformou-se em ditadura, oprimindo opositores e derretendo a economia do país. A Justiça de Nova York condenou o ex-presidente americano Donald Trump a pagar uma multa de 350 milhões de dólares por conta de fraude fiscal. A multa judicial aplicada pela Justiça de Nova York ao ex-presidente foi de 350 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 76 milhões de reais. A condenação é por fraude fiscal, denunciada pela Procuradoria-Geral de Nova York pela acusação de que Trump omitiu bens à Receita Federal. Além do ex-presidente que tenta ser candidato do Partido Republicano a disputar a Casa Branca, 2 filhos de Trump foram condenados a pagarem cada um 4 milhões de dólares à justiça. Trump ainda está proibido de gerenciar seus negócios por 3 anos. A única conquista do ex-presidente é de que o conglomerado empresarial dele não foi dissolvido, como a Procuradoria de Nova York pediu. A defesa de Trump vai recorrer sob a alegação de que a condenação resulta em abalo direto ao ramo empresarial e que a decisão foi uma injustiça flagrante movida por interesses políticos. No nordeste da Rússia, um vulcão entrou em erupção. A erupção começou na manhã da última sexta e a fumaça atingiu uma altura quilométrica. O vulcão Ebeko fica nas Ilhas Kurilas, localizada na parte leste da Rússia, já no Oceano Pacífico. O vulcão faz parte do chamado Cordão de Fogo do Pacífico, onde acontece muita atividade sísmica e vulcânica. A seguir você vai ver a fuga de 2 presidiários de um presídio de segurança máxima em Mossoró acaba trazendo preocupação para os moradores da região. Esta foi a primeira fuga de presidiários de um presídio de segurança máxima no Brasil na história. A gente volta já. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, está neste momento em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele foi acompanhar de perto os trabalhos de busca por 2 homens que fugiram da penitenciária federal. É a primeira vez na história que presidiários de um presídio deste tipo fogem na história do Brasil. A fuga aconteceu no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento fugiram na madrugada de quarta para quinta. Foi a primeira vez que houve uma fuga de um presídio de segurança máxima no Brasil. A Polícia Federal classifica os suspeitos como de alta periculosidade, pelo envolvimento com o tráfico de drogas e condenação por assassinatos. Eles seriam ligados à facção criminosa do Rio de Janeiro, Comando Vermelho. As buscas se iniciaram horas depois pelos arredores. No sábado, a dupla de fugitivos invadiu uma casa e fizeram uma família refém. Eles obrigaram a família a darem os aparelhos celulares, fornecer conexão com a internet, assistiram televisão, comeram e depois fugiram, levando 2 aparelhos. O caso aconteceu em Riacho Grande, que fica a 3 quilômetros do presídio. O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai a Mossoró neste domingo para acompanhar os trabalhos de busca. Ele determinou que os presídios federais brasileiros tenham reconhecimento facial e proibiu as visitas até segunda ordem. Ele ainda determinou que o Presídio Federal de Mossoró tenha reforço nas paredes com o mesmo material utilizado para erguer os muros do Presídio da Papuda, em Brasília. Uma investigação apontou que a dupla fugiu pelo teto da penitenciária e que o presídio tinha câmeras de segurança inoperantes e pontos cegos de monitoramento.
Logo depois, Ricardo Lewandowski participou de uma reunião fechada com toda a equipe da Polícia Federal e Penal do Rio Grande do Norte. Após essa reunião, Lewandowski saiu e falou novamente com a imprensa. Os trechos da coletiva você vai ver agora. Se ocorreram falhas de procedimento, se houve alguma falha de natureza estrutural, tudo isso está sendo averiguado e ao final da sindicância que está sendo levada a efeito e capitaneada pelo o nosso secretário, doutor André Garcia, isto será revelado e trazido a público. Mas, não obstante isso, enquanto nós estamos apurando, as correções estão sendo feitas. Isso é que é muito importante. Como disse o doutor André, as possíveis falhas já estão corrigidas, de maneira que Mossoró, o presídio de Mossoró, voltou a ser um presídio absolutamente seguro e apto a custodiar os detentos que lá se encontram. A última informação que nós tivemos deste caso é de que os presos, os criminosos, estariam tentando contato com fontes, com aliados do Comando Vermelho, que pudessem orientá-los a como chegar no estado do Ceará. Essa é a última informação que nós temos. A Polícia Federal e a Polícia Penal no Rio Grande do Norte seguem fazendo as buscas. Hoje é o 5º dia de buscas pelos suspeitos. Agora você vai ver uma imagem inacreditável vinda do Rio de Janeiro. Policiais do BOPE e policiais militares trocaram tiros entre si. Você vai ver agora a imagem, é uma imagem impressionante. É uma imagem de circuito de câmera de segurança de uma rua, numa comunidade da zona norte do Rio de Janeiro, que mostra o momento em que os dois grupos acabam trocando tiros entre si. A informação é de que tanto um grupo quanto o outro, tanto os policiais militares quanto os policiais do BOPE, achavam que estavam trocando tiros com traficantes de drogas. Eles estavam na região para fazer uma operação justamente por conta disso, operação para combater o tráfico de drogas. A Gol Linhas Aéreas lançou neste sábado a sua ferramenta de inteligência artificial. Segundo a companhia, como primeira proposta, a companhia criou esta ferramenta que vai ser utilizada por todos os colaboradores e terceiros da companhia que tiverem acesso ao Microsoft Teams. Trata-se segundo a Gol, trata-se de um chatbot que utiliza inteligência artificial generativa e linguagem natural para conversar com o usuário e promover respostas mais precisas e inteligentes em um curto espaço de tempo. As ferramentas de inteligência artificial estão sendo até palco de discussões em várias empresas, corporações e até meios de comunicação pela forma rápida e precisa que essas ferramentas estão executando os serviços, principalmente agora no caso das companhias aéreas. A Gol passa a ser a primeira companhia aérea brasileira a ter este tipo de ferramenta. Você vai ver a seguir: policial militar aposentado se mata depois de atirar contra o porteiro do próprio prédio em Boa Viagem, no Recife. Um bebê de 9 meses foi morto a tiros na ilha de Itamaracá. Um susto na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho. Um piloto de paramotor ficou 1h30 pendurado num coqueiro após seu veículo acabar batendo na árvore. E ainda, a reunião do Conselho de Transporte Metropolitano prevista para esta semana pode aumentar as passagens de ônibus no Grande Recife. Eu te conto os detalhes daqui a pouquinho. Crime chocante em Boa Viagem, na zona sul do Recife.
Um policial militar aposentado se matou depois de assassinar o porteiro do próprio prédio em que morava. Ele estava em busca da esposa, que instantes antes ele a espancou após uma discussão. Estas imagens mostram o major médico aposentado da Polícia Militar, Carlos Frederico Cabral da Silveira, de 60 anos, chegando na portaria do edifício Monte do Pascoal, em Boa Viagem, onde ele morava. Lá estava o porteiro José Wellington de Santana, de 53 anos. Após uma discussão, o major efetuou 2 tiros contra o porteiro. José Wellington era porteiro do prédio há anos e querido pelos moradores. Ele morreu no local. Após o assassinato, Carlos Frederico voltou para o apartamento e lá se matou. A polícia chegou a interditar a rua Tenente João Cícero, onde fica o prédio, mas finalizou a ocorrência depois que constatou o óbito do suspeito. Segundo testemunhas, o crime foi cometido após o major brigar com a esposa e espancá-la, e ela fugir da residência para um apartamento vizinho. Sem saber onde ela estava, o major foi até o porteiro José Wellington exigindo que ele dissesse onde ela estava. Após se recusar, Carlos Frederico matou o porteiro. A Polícia Civil vai investigar o caso. A Polícia Militar ainda não se manifestou. O Ponto Direto pediu nota à Polícia Civil e à Polícia Militar sobre o caso. Na hora em que fechamos a edição dessa reportagem, a Polícia Militar não tinha nos enviado uma nota. Ela nos enviou logo depois. E a Polícia Militar apenas relatou o que a gente contou na reportagem. A nota da Polícia Militar foi pedida solicitando um posicionamento oficial da corporação sobre o fato de um policial militar aposentado, mesmo estando aposentado, ter cometido um crime de tal gravidade como esta. A Polícia Militar não respondeu sobre o assunto. É de certa forma compreensível porque ele não faz mais parte da corporação. Ok. Entretanto, põe-se aqui novamente a discussão da necessidade de avaliação psicológica, psiquiátrica, psíquica em relação ao posse e porte de arma de fogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que chama a atenção nesta ação é a frieza como o policial militar matou o porteiro. Você percebe que ele mirou e atirou com absoluta frieza, ciente de que a vítima, o alvo dele, estava encurralado e indefeso, sem condições de reagir contra ele. Então, uma pessoa dessa, por mais que possa vir a estar embriagada, ela não iria agir na frieza como agiu. Então, é muito importante que a gente possa voltar à tona as discussões sobre a importância de tratamentos e acompanhamento psicológico para os policiais militares. Eles, quando começam na corporação e seguem a carreira e até depois, de se aposentarem, e também um rigor maior na fiscalização, na hora de aprovar um posse ou porte de arma de fogo para uma pessoa, mesmo ela tendo sido ou sendo policial militar ou não, que é apto por lei a utilizar arma de fogo para sua autodefesa. Porque arma de fogo para policial é usada, como eu disse, para autodefesa e não para extermínio de pessoas inimigas por qualquer confusão. E, lamentavelmente, o José Wellington de Santana, de 53 anos, foi essa vítima. O Sindicato de Vigilantes e Porteiros de Edifícios de Pernambuco lamentou o ocorrido e decretou luto pela morte de José Wellington de Santana e pediu também rigor nas investigações. Como a reportagem disse, a Polícia Civil já está investigando o crime. Tragédia em Itamaracá. Homens armados invadem uma casa no bairro de Jaguaribe, na ilha de Itamaracá, e matam um bebê de 9 meses. Gael Lourenço de França da Silva tinha 9 meses de vida. Ele foi morto por homens armados que invadiram a residência em busca de um menor de idade por conta de briga por tráfico de drogas. Por não encontrarem o alvo, os suspeitos mataram a criança com um tiro no rosto e feriram a avó e a mãe do bebê e um homem que teria deficiência intelectual na rua.
Os 3 estão internados. A Polícia Civil investiga o crime. Pela comoção gerada nas redes sociais, a Prefeitura da ilha emitiu uma nota lamentando o ocorrido e anunciando o cancelamento de um show previsto para este fim de semana na região. No sertão de Pernambuco, entre as cidades de Parnamirim e Salgueiro, um carro forte foi explodido por criminosos que estavam tentando roubar a quantia que o veículo levava. A ação criminosa aconteceu na BR-316, entre as cidades de Parnamirim e Salgueiro, no sertão pernambucano. Os agentes do carro forte fugiram pela mata da Caatinga e os bandidos fugiram do local após não conseguirem abrir o cofre. Ao chegar no local, a polícia encontrou o veículo destruído pela explosão. Os criminosos seguem foragidos. É a primeira vez após meses que o Estado não assistia a uma ação semelhante. Você acompanhou aqui no Ponto Direto uma chuva na última sexta-feira que caiu na região metropolitana do Recife, que provocou vários estragos. Várias trovoadas foram registradas, quedas de árvores, problemas de energia elétrica e até agora bairros das cidades da Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Igaraçu, Ilha de Itamaracá, Abreu e Lima, e Paulista estão sem energia elétrica. A Neoenergia Pernambuco emitiu uma nota dizendo que aumentou reforçou as equipes para poderem agilizar os consertos. Só que ainda assim não está sendo suficiente. Vários manifestantes foram às ruas ontem e hoje protestando contra a falta de energia. Você vê agora imagens, por exemplo, lá da Ilha de Itamaracá, onde moradores do bairro de Vila Velha estão reclamando porque estão mais de 50 horas sem energia elétrica. Esse protesto foi ontem à noite, por sinal. Em Igaraçu teve protesto de manhã e ontem à noite. Protesto que interditou principalmente a rodovia PE-35, ali perto do shopping de Igaraçu, ali na área central da cidade. Moradores, principalmente de bairros como Nova Cruz, ali no entorno do centro também, reclamam que estão até agora sem energia elétrica. Moradores de Paulista estão desde sexta-feira fechando vias, protestando contra a falta de energia e porque a Neoenergia Pernambuco não está ainda conseguindo solucionar os problemas nos bairros. É o caso dos moradores de Maranguape 1, Engenho Maranguape e bairro do Nobre. Essas imagens que vocês veem aí mostram as manifestações acontecendo a todo instante sem parar. Manifestações que bloqueiam vias importantes, que acabam trazendo esse problema no trânsito, mas a reivindicação é até válida, até porque mais de 50 horas sem energia elétrica hoje em dia é uma situação surreal, principalmente por conta das situações das conexões com a internet, energia elétrica que é necessária, principalmente neste calor, também para poder manter alguns aparelhos vitais para algumas pessoas ligados. Então isso aí é uma coisa até de calamidade pública. A Neoenergia disse que está resolvendo e que hoje conseguiu religar restabelecer o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros de Itamaracá, Igaraçu e Itapissuma. Até agora não temos informações se estas localidades realmente receberam energia elétrica ou não por parte dos moradores. E hoje é um domingo de chuva, principalmente no sertão. Você vê agora imagens da cidade de Arco Verde, no sertão. Chuva forte que cai com raios, trovoadas, com essa alta correnteza nas ruas por conta desse temporal, que foi previsto hoje pela manhã pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, como uma chuva fraca a moderada. A gente está vendo que a chuva está mais forte do que moderada. Você percebe aí que o céu também está bastante nublado, carrancudo, chove na cidade de Arco Verde e até agora não parou. A mesma situação a gente consegue encontrar na cidade de Pedra. Você vê aí a correnteza, que isso aí é a área central de Pedra, se eu não me engano. Você vê aí a correnteza nas ruas por conta do temporal que caiu neste domingo na cidade.
Mesma situação é encontrada na cidade de Caruaru. Céu nublado e com muita chuva na capital do agreste pernambucano. A previsão é de chuva para estas regiões, sertão e agreste, com possibilidade de renovação nesta segunda-feira. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco divulgou os números da dengue, zika e chikungunya. O Brasil, que está vivendo um surto, um crescimento anormal no número de casos, Estado de Minas Gerais, por exemplo, já decretou situação de emergência na saúde do estado por conta desse crescimento, e o Brasil tem mais de 400 mil casos sendo investigados. Em Pernambuco, você vê agora na tela os números que foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Mostram aí 1.208 casos suspeitos, 1.208 casos sendo investigados, sendo 146 casos confirmados. Destes, 4 pessoas estão internadas em estado grave nas unidades de saúde de Pernambuco. Além disso, o ano de 2024 teve até agora 6 mortes provocadas pela dengue. Agora a gente vai ver os números da chikungunya. Você vê aí os números da chikungunya: 358 casos sendo investigados, sendo 28 confirmados. Ninguém morreu em Pernambuco por conta de chikungunya este ano, até agora, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Números do Zika vírus: 19 casos suspeitos, 19 casos sendo investigados. Nenhum caso foi confirmado de Zika vírus em Pernambuco este ano, e nenhuma morte também aconteceu. A seguir você vai ver os destaques do futebol. O Sport vence o Porto e se classifica para a próxima fase do Campeonato Pernambucano. A gente volta já. O governo do estado do Rio Grande do Sul vai investigar a atuação de policiais militares que foram chamados para uma ocorrência de agressão à faca contra um homem negro e acabou prendendo a vítima dessa ação. Segundo os policiais militares, a vítima teria se exaltado e agredido verbalmente os policiais, e ele teria sido preso por desacato à autoridade. O governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB, determinou a investigação sobre possibilidade de ter sido cometido o crime de racismo. Nessa quarta-feira que passou, a Igreja Católica Brasileira lançou a campanha da Fraternidade de 2024. A campanha da Fraternidade deste ano tem como tema a fraternidade e amizade social. A campanha é nacional e é válida em todas as igrejas católicas do Brasil. A campanha da Fraternidade acontece a cada 5 anos, sendo uma campanha social promovida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para problemas crônicos. A campanha ainda marca para os católicos o início da Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa cristã. Bom, a gente vai dar continuidade agora ao Domingo News, falando uma coisa importante para vocês. Nesta quarta-feira haverá a reunião do Conselho Superior de Transportes Metropolitanos com o governo do estado. Esta reunião é fundamental por ser acompanhada, porque pode vir a ser decidida o aumento no valor das passagens de ônibus do Grande Recife, coisa que não acontecia desde janeiro de 2022. A reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano estava prevista para acontecer no dia 10 de fevereiro, porém foi adiada sob a alegação de que os conselheiros não confirmaram o recebimento da convocação a tempo, podendo prejudicar a primeira reunião do Conselho sob a gestão de Raquel Lira no governo de Pernambuco.
Os conselheiros devem apresentar a pauta com antecedência, facilitando a objetividade da reunião. Apesar de não estar sendo mencionado, a reunião pode definir um aumento na passagem de ônibus do Grande Recife, algo que não acontecia desde janeiro de 2022, na gestão de Paulo Câmara do PSB. Sobre isso, Paulo Câmara prometeu em campanha eleitoral de 2014 que acabaria com o escalonamento de anéis de tarifas com valores diferentes, estabilizando o valor em R$ 2,15. Na época, o anel A, o mais usado, custava R$ 2,25. Após assumir o governo do estado, o que aconteceu foi um reajuste atrás do outro na gestão Paulo Câmara. Hoje, o anel A custa R$ 4,10 e o anel B é cobrado a R$ 5,60. Os novos valores das passagens são desconhecidos, já que ninguém do governo do estado está comentando sobre o aumento. Se aprovado, o reajuste acontecerá logo depois que o governo federal anunciou a volta da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, seguido de um aumento no preço dos combustíveis oriundo do reajuste do imposto. A reunião foi convocada por Diogo Bezerra, secretário de Mobilidade e Infraestrutura do governo Raquel, um dos nomes mais confiáveis da governadora, e está prevista para acontecer na manhã desta quarta. Será a 14ª reunião do Conselho desde o início das operações do Grande Recife Consórcio de Transportes em 2007. Futebol. O Sport venceu ontem por 1-0 o Porto pelo Campeonato Pernambucano e isso fez com que o time pernambucano fosse, na 8ª rodada, classificado para a próxima fase do estadual. O gol foi marcado por Alan Ruiz aos 23 minutos do primeiro tempo, selando assim a vitória rubro-negra em cima do Porto. O Sport já está classificado para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Já o time de Caruaru vai ter que torcer para o rival, o Central, vencer o Petrolina para não cair. E hoje ainda tem carnaval por aí afora, tem bloco em Camaragibe, bloco no Vasco da Gama e hoje também saiu às ruas em Olinda o bloco do Camburão da Alegria, organizado por policiais e bombeiros militares. Este ano, a edição de número 31 do Camburão da Alegria homenageou o Homem da Meia-Noite e o ex-governador de Pernambuco, Gustavo Krause. O Camburão da Alegria percorreu as ruas da Avenida Getúlio Vargas, de Bairro Novo até Casa Caiada, com 8 trios elétricos. O bloco do Camburão da Alegria é destinado principalmente aos policiais e bombeiros militares que trabalharam durante o carnaval. Mas o acesso ao bloco também é aberto à população em geral. Terminamos o Domingo News de hoje agradecendo a sua audiência, a sua companhia, dizendo a vocês que o Domingo News volta no domingo que vem, se Deus quiser. E a edição de hoje, como eu disse logo no começo, mostrou a sua cara nova do Domingo News, as novidades do novo pacote gráfico do Domingo News. E vai ser aqui no Domingo News também que em breve, eu não vou dizer datas ainda, é surpresa, mas em breve o Ponto Direto vai trazer uma grande novidade e vai ser aqui no Domingo News que vamos trazer para vocês. Assim, a gente deseja para vocês uma ótima semana, desejamos para vocês que tenham uma ótima segunda-feira e a gente se vê no Domingo News do domingo que vem, se Deus quiser. Ótima semana para vocês.